Hello everyone! Pessoal, é o seguinte, você sabe qual é o seu nível de inglês? Você sabe o que cada nível consegue fazer de fato? E qual é o nível que você precisa ter para alcançar certos objetivos no inglês? Esse é um vídeo informativo sobre tudo que envolve a questão do nível de inglês. We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal. Todo mundo está sempre falando sobre a questão do nível. Você é básico, é intermediário ou avançado, que são classificações úteis de maneira geral, mas que não cobrem todas as instâncias que são necessárias para você saber de fato o que é que você consegue ou não e o que é que você precisa ou não saber em inglês para certos objetivos. A classificação mais utilizada ao redor do mundo, quando a questão é nível de língua, não só de inglês, mas de qualquer língua, é o CEFR. Em inglês, essa sigla quer dizer Common European Framework of Reference, que em português é o Quadro Europeu Comum de Referências. É importante que haja algum tipo de padrão, né, entre as línguas para a gente saber qual que é o nível de uma pessoa. E você precisa ter alguma classificação padrão. No caso da maioria das escolas, esse será o padrão utilizado. Então vamos lá, o que cada um desses níveis representa de verdade. No caso do A1, é o basicão mesmo, é você conseguir se apresentar, talvez pedir uma informação muito básica, expressar alguma opinião de maneira muito simples, com vocabulário muito simples. É realmente o oi, tudo bem? Meu nome é William, preciso de ajuda, quero comprar tal coisa, quanto custa? Então, frases que você vai usar para sobrevivência mesmo. No A2, ainda é o básico, mas você consegue falar mais. Então, você já consegue contar sobre algumas das suas experiências, o que é que você fez no passado, final de semana, férias por diante, quais são os seus planos para o futuro. Então, ainda de maneira limitada, com vocabulário limitado, mas você já consegue se expressar melhor. No caso do B1, você já consegue se virar em situações mais diversas. Então, de repente, fazer uma viagem, usar tempos verbais mais complexos, falar sobre as suas ideias e opiniões de maneira mais organizada e complexa. Não é só simplesmente falar, mas como falar. A partir do B2, um B2 real, a gente fala que já é o falante independente. Ele já consegue, de maneira independente, se virar nas mais variadas situações. Então, realmente, ele vai conseguir trabalhar, viajar, fazer compras, interagir com pessoas na rua ou em lugares públicos e assim por diante. Essa pessoa tem vocabulário e estrutura para conviver com outras pessoas com um bom nível e ela vai conseguir se virar em praticamente tudo que ela precisar. Quando a gente entra no C1 e C2, aí já são os falantes avançados. No caso do C1, é o avançado em si. Então você vai conseguir se virar em praticamente qualquer situação, com boa confiança, boa estrutura, uma boa pronúncia. Você já vai entender bastante coisa, mesmo de áreas que você não conhece tão bem. Então é aquela pessoa que realmente ela só precisa de repente fazer alguma coisa de inglês, estudar para manter o nível e não acabar esquecendo. É o cara que já convive com o inglês de alguma forma, né? Ou ele estudou, morou fora, ou ele trabalha com o inglês, mesmo morando no Brasil, trabalha, então tem contato o tempo todo e por isso ele alcançou esse nível C1. O C2 é mais que o avançado, porque aqui nós estamos falando de nível de língua. É o falante nativo, é o cara que tem um vocabulário muito extenso e já consegue se virar em praticamente qualquer situação. Mesmo coisas que ele não conhece, mesmo coisas que ele não entende profundamente, ele vai conseguir absorver informação e se virar tranquilamente. No nível C2, você começa a usar as palavras e os seus sinônimos com confiança e qualidade. Então, por exemplo, ele vai falar assim, ao invés de dizer simplesmente a hora do almoço, hora do rango, hora da boia, bora comer. Então, são todas palavras que querem dizer a mesma coisa. E ele vai usar essas palavras, expressões, provérbios, gírias também, com uma qualidade muito grande, uma confiança muito grande. Legal, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que seria a quantidade aproximada de palavras em cada um desses níveis, tá? Muito bem, então vocês estão vendo aqui os números, né? No A1 você vê entre 300 e 600 palavras, porque é realmente só o que você precisa para sobreviver. Aí depois você já tem de 700 a 1000 palavras no A2,
que embora básico, você vê 1000 palavras, né, englobam o básico aqui. B1 e B2, né, a gente começa ali em 1500 e vai até 5000 palavras, e o avançado é na casa de 10.000 palavras. Para vocês terem uma ideia, na língua portuguesa, em que existem aproximadamente de 400.000 a 450.000 palavras diferentes, né? Um falante nativo que cresceu no Brasil, frequentou escola, né? Talvez uma faculdade. Isso é importante porque a pessoa tem que ser exposta, né, a todo tipo de palavra diferente, mesmo as que não fazem parte do seu cotidiano. Ela vai saber na casa de 10.000 palavras para cima. Um falante culto. O que é um falante culto? É o cara que, além das palavras mais comuns, estudou termos de áreas muito específicas. Então, o camarada que é médico, advogado, né, o juiz, o filósofo e assim por diante, eles sabem muitos termos que a maioria das pessoas não sabe. Essa pessoa pode falar aí tranquilamente na casa de 30.000 palavras em português. Agora, uma curiosidade: existe uma metodologia em inglês que é chamada de 1000 palavras. E nessa metodologia, a ideia é que você pega as 1000 palavras mais comuns do inglês, que mais acontecem no inglês, e se você souber falar essas 1000 palavras mesmo e aplicar, você consegue se virar em cerca de 80% das situações, e essas palavras estarão presentes entre 80% e 90% de todos os textos e contextos da língua inglesa. Lembrando que aqui não são as palavras, aquelas 1000 palavras lá do A1 e do A2, tá? São as 1000 palavras mais comuns. E você vai ter termos muito simples e termos mais complexos dentro desse vocabulário. Essas palavras mudam um pouquinho, mas se você pesquisar aí agora no Google, você vai encontrar a lista das 1000 palavras mais usadas em inglês. E tem pessoas que vão dizer, olha, se você decorar de 10 a 20 palavras por dia e repetir essas palavras todos os dias e tentar aplicar essas palavras em interações, conversando com as pessoas, em 3, 4 meses você cobriu todas as 1000. E aí depois você consegue praticar e em um ano você está falando fluentemente com aquele vocabulário de 1000 palavras. É claro que isso é um baita projeto pessoal, existem até algumas escolas que trabalham com essa metodologia, que é interessante para você começar, mas você não pode se prender a isso, né? Muito importante, para saber o seu nível, você não pode simplesmente fazer um teste online. Caso você o faça, você pode ter uma ideia do seu conhecimento, não do seu nível de fala. Num teste online, você vai ver lá gramática, leitura. Se for um teste completinho, você vai até ouvir alguma coisa para responder e você vai ter uma boa ideia do quanto você conhece inglês. Agora, para saber o seu nível mesmo, é necessário analisar as 4 habilidades: escrita, leitura, compreensão auditiva e fala, mas principalmente, eu diria, né, a compreensão auditiva e a fala. Porque tem gente que pode ler e ouvir e entender muito bem, mas não falar tão bem. Então o nível geral dessa pessoa acaba caindo. Tanto que quando você faz esses testes em escolas, eles dão os níveis separadamente. E aí você tem uma média final. Você pode ser nota 100 em leitura e nota 50 na fala. Saber o seu nível é interessante para você colocar no seu currículo, se for o caso, para você saber o que você tem que buscar para atingir um certo objetivo seu. De repente você só quer viajar para o exterior para passear. Nesse caso, um B1 bem legal, que conhece mesmo aquele vocabulário, vai tranquilo. Agora, se o seu objetivo já é ter discussões complexas, trabalhar é pelo menos um B2, que aliás é a maioria das pessoas que convivem com inglês no trabalho, na escola e assim por diante, elas estão lendo B2, algumas são um ótimo B2, outras um B2 mais ou menos, porque dentro da própria categoria você também tem diferenças. Você pode estar no início do B2, você acabou de sair do B1, então você está começando aquilo, e você pode estar lá no topo do B2, quase avançado. É isso aí, pessoal. Agora que você sabe como funciona esse sistema de classificação de nível, quantas palavras e o que cada um faz, eu pergunto: você sabe qual é o seu nível? Qual é o seu objetivo em termos de nível de inglês? O que é que você precisa para aquilo que você quer? Se quiser, compartilha com a gente aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo e seguir o canal para futuras dicas e também dá uma olhadinha na descrição.
Tem muitos links interessantes que você pode usar para aumentar o seu vocabulário e nível de inglês com a We Learn Fast.